Olá, eu sou a professora Yasmin Casagranda e nós vamos iniciar hoje a disciplina de Gestão na Empresa Pública. O que é que nós vamos ver nessa disciplina? Para essa disciplina, nós precisamos entender o que é essa empresa pública, quais são as relações entre o setor privado e o governo junto a essa empresa pública, e os nossos dois principais objetivos vão ser entender a atuação da empresa pública e as suas características, vamos fazer algumas definições, vamos entender alguns conceitos nessa primeira aula e nós vamos analisar o terceiro setor na economia e o seu panorama dentro do nosso país, do Brasil. Então, nesse primeiro momento, vamos passar pela caracterização, pelos objetivos e princípios, a relação entre Estado e governo e a relação entre governo e a gestão pública. Então, o governo e a gestão pública estão presentes na nossa vida diariamente. A nossa rotina passa por vários órgãos governamentais, por várias organizações de empresa pública e nós precisamos entender como elas funcionam e como é esse panorama do governo, do Estado e assim por diante. Nós vamos começar entendendo então que para analisar o setor público em geral, essa teoria envolve várias ciências. Então, o setor público está relacionado com ciências, por exemplo, como a do homem, a antropologia. Está relacionado com a sociologia, que são agrupamentos humanos e as leis que regem esses agrupamentos, está relacionado com psicologia, direito, política, economia. Então, o setor público envolve toda a nossa vida. E principalmente nós vamos falar sobre alguns tópicos, como por exemplo, política e a economia. A sociologia ela vai entrar como uma teoria mais ampla, que engloba todos os conceitos que juntos formam o que a gente chama de setor público. Então, temos principais conceitos, três mais importantes. Primeiro, o conceito de governo. O governo é o efeito de administrar um sistema político que dirige um Estado com poder soberano. Então, esse sistema, chamado de sistema político, ele é o governo. E o governo, provavelmente, você já ouviu falar sobre ele. É o governo que gerencia o que nós temos de normas, de legislações. É ele que tem o poder executivo, que vai executar as leis e vai reger algumas regulamentações, normas e princípios do que é essa vida em sociedade dentro de um espaço delimitado, e aí entra também a geografia. Povo, conjunto de habitantes de determinado local. Então, nós somos um povo de um local geográfico, de uma delimitação geográfica, dependendo se nós estamos falando de município, de estado ou do país como um todo. Território, então, vai ser essa extensão de terra que está sob a direção do governo. Tudo isso aqui nós vamos falar muito, nós vamos ouvir muito esses conceitos ao longo das aulas sobre os temas. Alguns autores colocam ainda uma quarta definição, que seria a de soberania. Quando você analisa textos jornalísticos, quando você assiste o jornal, algumas das principais discussões de cooperação entre os países, de cooperação entre os estados, vão reger essa ideia de soberania. E essa soberania quer dizer o quê? O poder absoluto e indivisível de organizar-se e de conduzir-se segundo a vontade livre do seu povo. Então, os governos, eles devem ser regidos a partir da sua base soberana. Então, o governo, o Estado, ele é soberano em relação aos outros estados. Quer dizer que ele não é dependente de nenhum outro. O Brasil é um Estado soberano que não depende de outros países para tomar suas próprias decisões. Então, quando a gente vê discussões entre os presidentes, discussões entre partidos políticos, devemos sempre ter em mente que o Estado ele é soberano. Ele tem um poder que é acima de todos os outros, ou ele tem um poder que é único, é dele, não depende de outros para que as decisões possam ser aplicadas e para que as ações dele possam ser desenvolvidas. Nós vamos falar então de quais são as funções desse governo. Aqui, e as principais na teoria, são três. A primeira delas é a função alocativa. O que o governo faz? Ele tem esse poder soberano, ele é
para o povo dentro de um território e sua função alocativa, a primeira delas é ofertar bens e serviços públicos que não seriam oferecidos pelo mercado ou que seriam ineficientes, que as empresas privadas não conseguiriam oferecer com grande eficiência. Então pense nos serviços que o governo oferece, de educação, de saúde. Essa função alocativa são funções e bens que são oferecidos para a população e que são de responsabilidade do governo. Então o governo precisa, e dentro da legislação brasileira ele tem como regra primordial oferecer educação, oferecer saúde, oferecer segurança. Então, primeiro, o governo é alocativo, ele oferece bens para a população. Em segundo lugar, o governo tem a função distributiva, que é o quê? Tornar a sociedade menos desigual em termos de renda e riqueza. Então, como o governo faz isso? A função distributiva, ela é aplicada a partir de tributação, de subsídios. Como acontecem esses subsídios? Entenda que esses subsídios são uma espécie de desconto. Quando a população de baixa renda tem subsídio para a compra de um imóvel, por exemplo, é o governo desenvolvendo a sua função distributiva, dando oportunidade para que aquelas pessoas possam adquirir, nesse exemplo, um imóvel. Mas o governo pode desenvolver essa função distributiva quando oferece subsídios também para as organizações privadas. Quando ele ajuda o agronegócio com subsídios das taxas do agronegócio, com subsídios vinculados à tributação e assim sucessivamente. A terceira função, então, é a função estabilizadora. O que o governo pretende com essa função? Ele quer ajustar o nível geral de preços, de emprego, estabilizar a moeda. Ele vai trabalhar com instrumentos de política monetária, cambial, fiscal. Nessa função mais ampla, o governo vai analisar como está funcionando, por exemplo, o nível de preços dos produtos no mercado. Se o nível de preços está muito alto ou se o nível de preços está muito abaixo do que o mercado teria como equilíbrio, o governo tributa ou o governo dá subsídios, ou ele coloca regras mais rígidas ou deixa as regras mais brandas. Então, essa função de estabilizar a economia é do governo. Para quê? Porque ele quer que seja possível que o mercado esteja em equilíbrio, que as pessoas possam comprar, que as empresas possam vender, ter lucros, gerar empregos. Então, ele faz uma análise ampla, geral, de todas as particularidades do que está acontecendo no mercado para que possa ser oferecido da melhor maneira para a população as regras e as normas que ele tem para colocar em prática. Além disso, nós temos outras 3 divisões do governo. Nós temos 3 poderes que são os principais que acontecem dentro do nosso país. O primeiro poder é o poder legislativo. Legislativo que vem das leis. Então, tem o poder de legislar ou de criar as leis. Então, dentro daquelas 3 funções que o governo tem, ele analisa o que devem ser criadas de regras ou quais são as leis que estão vigentes e quais devem ser ajustadas, por exemplo. Então, ele faz através de um congresso, parlamento, assembleias ou câmaras, depende da organização do país, e as leis são criadas. Essas leis, elas são criadas, elas passam por votação, elas não são impostas em um primeiro momento, elas vêm para vetar ou para abranger um público maior ou para desenvolver uma que já era existente. Então, esse poder legislativo analisa quais são as normas que vão ser colocadas em prática. Em conjunto com esse poder legislativo, tem-se o poder executivo, que é o maior contingente de pessoas dentro do Brasil trabalhando com isso e é a quem compete a gestão de ações e recursos para esse bem comum. Quer dizer que tem a responsabilidade de administrar esse bem público. O poder executivo, então, ele tem maior destaque, com mais recursos e número de funcionários, que quer atingir os objetivos propostos pelo poder legislativo. Então, o poder executivo vai analisar se aquelas regras estão sendo aplicadas conforme deveriam, né? Então, pensamos nas ações do Poder Executivo sempre que falamos da
administração pública. O Poder Judiciário, então, o terceiro tipo de poder, ele tem o objetivo de julgar, ou seja, de fazer justiça. O que ele quer? Ele quer entender quais são os conflitos que estão acontecendo, ele vai analisar quais são os julgamentos que estão sendo feitos daquelas leis que deveriam ser aplicadas. Se elas não são aplicadas, o Poder Judiciário tem como objetivo colocar isso dentro da regra normalmente, ou ele faz um julgamento para entender quais seriam as sanções para o não cumprimento das regras. Então ele tem o poder de julgar os conflitos que surjam num país, em face de quê? Das leis que são elaboradas pelo Legislativo. Tudo começa por um planejamento do Poder Legislativo, que é colocado em prática pelo Executivo e caso aconteçam conflitos com essas normas, o Poder Judiciário entra em prática. Nessa administração pública, então, analisando a relação de governo e da gestão pública, nós temos dois tipos de gestão, de administração pública. O primeiro deles é a administração pública direta ou centralizada. Nós temos administração pública direta no Brasil em casos específicos. Então, a administração pública direta da República, por exemplo, é centralizada na figura do presidente. Do estado é o governador e do município é o prefeito. Então, esse poder centralizado tem algumas limitações. Não são todas as decisões que podem ser tomadas pelo presidente, pelo governador e pelo prefeito. Então, cada um deles tem o seu limite de competência, tem o seu limite de decisões pela administração pública direta somente com ele. E algumas dessas decisões ainda passam por votação da sua equipe para que elas possam entrar em prática. Já quando eu falo da administração pública descentralizada ou indireta, quer dizer que há uma lei e tem outras pessoas para analisar isso. Nesse momento, a gente pode entender que são instituições que têm a autonomia financeira e administrativa, mas não têm aquela autonomia política que o presidente, o governador e o prefeito têm. Tá? Então, aqui como exemplo, a gente pode trazer as autarquias. Uma autarquia é uma associação médica, por exemplo, pode ser uma associação para oferecer bens públicos para a população. Elas estão ligadas às ações voltadas ao público, às ações para o povo, às ações do governo, mas elas são descentralizadas. Elas não precisam exatamente da figura do presidente, do governador, para serem aplicadas dentro do âmbito territorial onde elas estão inseridas. Aqui nós acabamos a primeira aula, nós nos vemos no próximo encontro.